Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação expositiva no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 12, em que Jesus trata das bem-aventuranças. E hoje eu vou meditar do versículo 13 até o versículo 20. Esses versículos eles vão falar a respeito do sal da terra, luz do mundo, e que Jesus ele não veio destruir a lei, ou seja, ele veio cumprir a lei. E Mateus ele relata desta forma a respeito do sal da terra, luz do mundo e a lei. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E agora, luz do mundo, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar os ensinamentos, este será considerado grande no reino dos céus. E o texto-chave desse capítulo 5 aqui é este: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja bem aí essas três colocações de Jesus: sal da terra, luz do mundo e cumprir a lei. Primeiro ele começa com sal. O sal, no passado, principalmente no período de Jesus, do Império Romano, ele era usado até mesmo como moeda de troca, como parte de pagamento dos salários. Por isso vem o nome de sal, salário. Aí vem salário, que usava alguns soldados, eles recebiam parte do seu soldo militar como sal, pagamento em sal. Por que o sal era tão importante? Porque naquele período da história do mundo não tinha congeladores para manterem os alimentos, para que eles não pudessem apodrecer ou deteriorar-se. Então, o que as pessoas faziam? Principalmente a carne. Eles salgavam a carne para que ela não deteriorasse. Então, o sal, ele era para preservação. O sal também, ele era para o que? Dar sabor. Então Jesus disse: olha, por isso que vocês são o quê? O sal da terra. Aquele que está, vocês como cristãos, vocês estão inseridos numa sociedade para preservação, para evitar que essa sociedade se deteriore, se apodrece, e também que vocês venham a dar sabor a esta sociedade, para que as pessoas olhem para vocês e vejam as obras que Deus tem feito em suas vidas, e que esta obra que Deus está fazendo em suas vidas, elas possam despertar nas outras pessoas o desejo de servir a Deus. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele fala o seguinte: se
o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Por que Jesus fala isso? Porque naquele período, o sal não é como nos dias de hoje. O sal hoje é refinado, é puro, é o NaCl, sal puro. Mas naquela época, o sal ele não passava por esse processo de refinamento. Então ele tinha muitas impurezas, outros minerais que compunham o sal. Não era somente o NaCl, eram outras composições que atuavam juntamente com o sal. Então, a pessoa deixava o sal num canto, o sal evaporava, derretia, evaporava e ficava aquelas impurezas ali. Então, ele perdia o seu sabor. Aquele restante que sobrava não servia para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por isso que Jesus colocou isso aqui. Então, se eu perder o sabor na minha vida, para mais nada eu prestarei. Por isso que nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para preservar uma geração que está deteriorando no pecado. Nós viemos para fazer a diferença. Como cristãos, vocês podem ver que eu já meditei nas bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas têm que estar na minha vida constantemente, todos os dias. Estas bem-aventuranças, elas têm que fazer parte da minha vida. Que se elas fizerem parte da minha vida, com certeza eu estarei sendo sal da terra. Eu estarei dando sabor a este mundo. Eu estarei preservando este mundo da sua deteriorização. E Jesus fala também que além de estar preservando, além de estar dando sabor a uma sociedade corrompida pelo pecado, nós também somos luz do mundo. Luz do mundo. Ele falou assim, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um quê? Uma montanha. Não se pode esconder. Então, se nós realmente resplandecemos a luz que vem de Cristo, jamais nós podemos nos esconder. Sempre nós temos que mostrar essa luz para os homens. Por isso que eu falei assim, olha, se você realmente é um cristão, se você realmente tem Cristo em sua vida, se você realmente recebe a luz que emana do Cristo Salvador, do Jesus Salvador, vocês automaticamente, vocês vão também resplandecer esta luz para os homens. Isso é automático. Isto não tem como se esconder. Por isso que você, vós sois a luz do mundo. E você, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, se vocês são meus servos, se vocês são cristãos autênticos, se a sua justiça está excedendo a dos fariseus, vocês são o quê? Luz do mundo. E se vocês são luz do mundo, resplandecendo a luz que emana da pessoa de Cristo, jamais vocês vão conseguir se esconder. Vocês terão que resplandecer essa luz diante dos homens. E diz aqui, e outra coisa que compara, nem se acende uma candeia. A candeia é o quê? É uma lamparina. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire era um recipiente que colocavam cereais. Vamos traduzir para os dias atuais, como se fosse um balaio. Não se pega a lamparina, acende ela e coloca um balaio por cima. Mas aonde? No velador, num lugar específico, no alto, para quê? Para que ilumine todos os que encontram na casa. A função da lamparina é para alumiar os que estão na casa, não para ser escondido. Então, a nossa função, diante de uma sociedade que está vivendo em trevas, corrompidas pelo pecado, estão em densas trevas, caminhando para o abismo, nós que somos cristãos, devemos ser luz no caminho dessas pessoas que estão caminhando a passos largos para o abismo. Por isso que eles e iluminam todos os que se encontram na casa. E ele diz assim no versículo 16, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, através da minha luz, através do meu testemunho, através das minhas bem-aventuranças, através daquilo que está na minha vida, através da minha fé, a fé que está em mim, ela é exteriorizada através do que? Das boas obras.
E quando as pessoas olham para mim, vejam essa luz, vejam as boas obras, o que essas pessoas farão? Elas vão glorificar o Deus, o Todo-Poderoso, que está nos céus, que é o Pai de nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a nossa luz, ela tem que brilhar, ela tem que resplandecer, mas esta luz, ela vem de Cristo, ela emana de Cristo para nossas vidas e nós, aí sim, passamos a resplandecer a verdadeira luz, o sol da justiça, que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 4. Outra coisa que me chama a atenção aqui também é que Jesus falou assim, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. A lei aqui, ele está falando sobre o Pentateuco, a lei de Moisés. Olha, eu não vim, revogar aqui é uma palavra catalio, uma palavra grega significa catalio. Então no versículo 17, que é abolir, destruir a nada, desfazer. Não, Jesus ele não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. Por quê? Porque toda a lei e os profetas, elas apontavam para Jesus. Todas elas direcionavam para a pessoa de Jesus. Inclusive todos os utensílios do tabernáculo, todo o ritual do tabernáculo, eles apontavam para Cristo. E quando Cristo veio, ele cumpriu cabalmente, totalmente a lei e os profetas. Tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que a lei falou, ela estava o quê? Falando de quem? De Cristo Jesus. Por isso que, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Tudo aquilo que a lei falava, os profetas falavam ao meu respeito, de quem? De Jesus, eu vim cumprir. Por isso que, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Mas não vim para revogar. Ele repete, não vim o quê? Para destruir ou para reduzir a nada. Vim para cumprir. Eu vim para fazer tudo aquilo que estava dito ao meu respeito. E ele continua no versículo 18, olha, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essas duas i e tio aqui são as menores letras do alfabeto hebraico. Inclusive, uma dessas aqui é que fazia distinção entre o beit, o kaf e outras consoantes hebraicas. Tinha um tracinho mais puxado na parte de baixo da letra para diferenciar uma letra com a outra. Por quê? Porque as letras eram muito parecidas, as consoantes eram parecidas. Então, se ele não puxasse um tracinho, um pequeno tracinho na parte de baixo dessa consoante, ela poderia ser confundida com uma outra letra e adulterar o sentido do texto. Por isso que Jesus, olha, nem um i, ou um tio, ou um tracinho da letra que está embaixo poderia ser adulterado. O i é o iode, é aquele tracinho menorzinho do alfabeto hebraico. Nem ele e nem o tracinho de baixo da letra kaf, que é uma delas, poderia ser alterado, para não confundir com outras letras, com outras consoantes do alfabeto hebraico. Até nisso Jesus teve o cuidado, que ele veio para cumprir toda a lei nos seus mínimos detalhes. E ele falou assim, ó, nada disso passará, até que tudo se cumpra. E veja bem que Jesus estava ainda no período do seu ministério, e até a cruz do Calvário, até a sua morte, ele cumpriu tudo, até na cruz, ali morrendo na cruz, ele estava cumprindo a lei. Aquilo que foi dito lá nos Salmos, no profeta Isaías, foi dito lá no Pentateuco, que estava se cumprindo na vida de Jesus. E ele diz, aquele, pois, que violar, ou seja, violar aqui é uma palavra grega que a pessoa diz, olha, declarar como não obrigatório. Então é o seguinte, aquele que declarar como não obrigatório um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Então, por isso que Jesus teve o cuidado de falar o iode e
o tio, o tracinho da consoante para diferenciar uma da outra. Nos mínimos detalhes, Jesus veio cumprir a lei e que deveria ser ensinada esta lei. E ele encerra aí o nosso texto-chave desses primeiros 20 versículos do capítulo 5. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que Jesus fala isso aqui? Que se a nossa justiça, mas a justiça baseada na palavra de Deus, não a nossa própria justiça. Uma justiça que vem de Deus e não a nossa própria. Porque Isaías disse lá no capítulo 64, versículo 6, que a nossa justiça ela é comparada como um trapo de imundícia. Ou seja, aquele absorvente, aquele pano que as mulheres usavam no período da menstruação, ele ficava imundo. A nossa justiça é comparada como aquele pano imundo. Mas a justiça que o Senhor Jesus está falando aqui é a justiça baseada na palavra de Deus. Porque os fariseus, eles também observavam a lei e os profetas. Só que eles observavam no sentido de religiosidade. Eles manifestavam somente o exterior. Mas o interior ainda estava corrompido pelo pecado, pela prática do pecado. Eles continuavam praticando o pecado. Exteriormente, eles estavam bonitos, porque era símbolo da religiosidade. A religiosidade, eu tenho que mostrar exteriormente que eu sou religioso. Mas a verdadeira transformação do homem, ela começa de dentro para fora. Ela exterioriza aquilo que está dentro de mim. O verdadeiro cristão piedoso, devoto, dedicado a Deus, que obedece a Deus e que ama os seus mandamentos, que ama Jesus, este sim, a sua transformação, ela começa de dentro para fora e ela exterioriza no seu aspecto. Por isso que você olha, por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ultrapassarem muito a dos escribas e fariseus. Os escribas aqui eram na palavra grega é gramateus, ou aqueles que estudavam e copiavam a Torá de Moisés. Eles eram profundos conhecedores da Torá, porque eles eram os gramáticos, eram os gramateus. E os fariseus, aqueles que observavam a lei de Moisés. E falou assim, olha, se nós não excedermos a eles, porque eles eram religiosos. E a religião, ela não leva ninguém para o céu. Pelo contrário, a religião, ela conduz à perdição. O que conduz o homem à salvação é uma transformação completa. E essa transformação, ela começa do nosso interior para o nosso exterior. E aí sim, a nossa justiça, baseada na palavra de Deus, ela vai exceder em muito a dos escribas. E assim, nós poderemos entrar nos céus. Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Nos próximos vídeos, que eu ainda vou continuar falando no capítulo 5 de Mateus, aí sim nós vamos ver como Jesus ele veio trazendo uma nova perspectiva da graça, do período da graça, da dispensação da graça, desse período em que nós estamos vivendo. Será que as coisas mudaram? Será que agora, porque Jesus veio e me libertou, eu sou livre para fazer qualquer coisa? Não, pelo contrário. Na graça agora, o meu compromisso com Jesus, com a sua palavra, é muito maior do que no período da antiga aliança. Porque na antiga aliança, as leis, elas foram escritas em tábuas de pedra. Mas agora, no período da graça, que Jesus Cristo veio trazer, a lei do Senhor, ela já não está mais na pedra, ela está no meu coração. Ela está inserida no meu coração. Por isso que a minha vida, ela tem que sofrer uma transformação de dentro para fora. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Eu estarei continuando no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Até lá!